Olá, paz do Senhor, seja bem-vindos mais esse estudo do livro de Esther. Hoje a gente vai para a segunda parte do capítulo 3 e assim encerrar esse capítulo. Mas se você chegou agora, tem uma playlist com todos os outros vídeos aqui do estudo de Esther que você pode acessar, tá bom? Aqui no canal. Vamos lá, a gente vai começar lendo um pouquinho mais de versículos. A gente vai lá para o capítulo 3 e a gente vai ler do 7 ao 11, que diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existem espalhados, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que for do teu agrado. Se você acompanhou o primeiro vídeo, a gente falou um pouco de quem era Amã e o porquê desse momento ele tomar essa postura tão radical de ir totalmente contra o povo. Então eu vou voltar a falar somente a seguinte coisa: foi um que se levantou, foi um que, na verdade, que não é que se levantou, foi um que não se prostrou quando Amã passava, quando Amã estava. Um entendeu que ele não podia se prostrar se não fosse o Deus de Israel, o seu Deus. E esse fez a diferença no sentido de que Amã não conseguia mais ver a multidão que se prostrava. Amã só conseguia enxergar aquele que não se inclinava diante dele. E aquilo ali, dia após dia, foi trazendo um ódio, foi alimentando sentimentos que Amã começa a bolar um plano para apresentar diante do rei, para que elimine esse povo. E é interessante, deixa eu ver por onde eu vou começar a falar. É interessante dizer que quando ele faz isso, ele põe em xeque até o que ele é, né? Porque ele estava ali sendo exaltado, ele tinha ali honras, e de repente ele se rebelar da maneira que ele se rebelou por causa de um só. E por conta desse todo o povo sofre. Porque ao invés de Amã querer resolver o problema dele com esse Amã decide ir contra todo o povo desse Então entenda que quando vão contra você, vão contra o que você é, ao Deus que você serve. E ao pensar aqueles que vão contra você, que está indo contra não. Se você está posicionado da maneira que você deveria estar, se você está correto da maneira que você deveria estar, se você faz a diferença onde você está, não está indo só contra você, está indo contra o próprio Deus, porque o Senhor é o Senhor da sua vida, né? E então, Amã, ele se importa tanto com Mordecai, que o foco nele fica em Mordecai. E aí quando acontece lá no ano do 10º, que fica lançando-se essas sortes, naquele tempo tinha-se esse costume, esse hábito de se lançar sortes através desse pur. O que é esse pur? A palavra significa, é uma palavra persa para sorte, né? E mais, o que é esse pur? Seria um pequeno cubo feito de barro, de vidro, que tem inscrição nos seus pontos. Em cada lado uma inscrição, semelhante a um dado, né? Um dado com várias inscrições, e dependendo dali
a descrição que saísse, a sorte estaria lançada. Então era mais ou menos isso. Enquanto eles estão ali naquela conversa, naquela coisa, aquele momento lançando as sortes, para saber o que, se lançando a sorte para saber quando iria atacar aquele povo, lançando essas sortes para ele ir interpelar contra aquele povo. Enquanto isso estava acontecendo, o povo judeu estava celebrando a Páscoa. O povo judeu estava celebrando a saída. O povo judeu estava celebrando, festejando aquele momento glorioso que foi quando o Senhor tirou o povo que estava cativo, que estava sob o domínio de Faraó. Então, no momento onde o povo está ali celebrando, festejando uma libertação que aconteceu lá atrás, mesmo agora, eles cativos, o que a gente precisa aprender com o povo judeu, eles têm todos os seus erros, mas o que a gente precisa aprender com eles é que eles trazem à memória os feitos do Senhor na vida deles. E naqueles dias onde estava se lançando sorte a respeito deles, eles estavam, não sabia que isso estava acontecendo, em contrapartida eles estavam festejando, celebrando ao Senhor pelo grande livramento do Egito. Ainda que hoje eles estivessem cativo, ainda que naquele momento eles estivessem cativo de outro povo, eles ainda assim celebravam aquela festa lá atrás, porque eles sabiam que Deus ainda iria enviar a libertação. Eles sabiam que aquilo não era para sempre. Então ali eles festejavam. E eu anotei algumas coisas assim que eu fiquei pensando, que nós precisamos trazer à memória. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, assim como eu, você que está assistindo esse vídeo, você tem histórias com Deus. Você tem momentos com que Deus te livrou, que Deus te curou, que Deus te salvou, que Deus libertou, que Deus trouxe a provisão. Você tem momentos. E será que você para pensar e trazer à memória todos esses feitos do Senhor na sua vida? Ou será que cai no esquecimento? Você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Talvez hoje você esteja num enfrentamento, talvez hoje você esteja numa peleja, numa luta, que você pare e pense, eu não consigo. Que você pare e pense, meu Deus, eu vou sucumbir. Meu Deus, não tem mais jeito. Mas quando você traz a memória de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, isso te dá uma força, uma esperança, renova as tuas forças, a tua fé, para você dizer, o Deus que fez comigo lá atrás é o mesmo Deus que vai fazer comigo hoje, eu vou avançar e eu vou vencer, porque eu tenho um alvo. Quando você traz esperança, você renova a sua fé, você traz à memória as coisas que vai fazer você meditar na grandeza do Senhor. Às vezes a gente, ao invés de meditar na grandeza do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez e que Ele ainda vai fazer, a gente para ficar focando só no problema que você está enfrentando hoje. Ao invés de você pensar em todas as batalhas que você já venceu. É como, eu sou mãe, insisto em falar dessa parte. É como quando o filho tem uma fase que é difícil vencer. Eu tive várias fases com o meu filho que foram difíceis de ser superada. E quando, mais à frente, quando você supera e você vem para enfrentar uma nova fase, parece que você esquece o que aconteceu lá atrás, né? Talvez as inseguranças de se ter um filho que nasceu há pouco e você recém-mãe, e você com medo de que você não acorde, que você não escute, que você não sabe amamentar, que você não tenha leite, que a fórmula que você vai dar, se tá correta, se não tá correta, enfim, se vai ganhar peso, se não vai ganhar peso, enfim, de todos esses enfrentamentos de uma recém-mãe, quando você chega na adolescência, e aí você vai passar por outro enfrentamento, você esquece do que você passou lá atrás. Você esquece do que você já venceu. Você esquece de quanto foi difícil. Mas você não venceu? Então o enfrentamento de agora você também vai vencer. A dificuldade de agora também vai ser superada. E mais à frente, quando se tornar adulto, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, era só uma fase. Os enfrentamentos da nossa vida são uma fase que vai passar. É uma prova que vai durar por um tempo. A palavra fala que é breve e momentânea a tribulação. Breve.
e momentânea. Ou seja, não vai durar a tua vida toda. Vai ser só por um pouquinho de tempo. Vai ser só para provar a sua fé, para te habilitar, para te moldar, para te transformar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para trabalhar o nosso eu. Trabalhar. E aquele povo, ele trazia memória. Porque trazer a memória dava esperança. Porque trazer a memória fazia com que os dias que eles estavam como escravo desse novo rei fossem mais leves. Porque eles sabiam que haveria o momento da libertação. Porque eles sabiam que haveria o momento do escape. Porque eles sabiam que o Deus que fez do passado era o mesmo Deus de hoje e ele ia fazer na vida deles. Quando a gente traz a memória, a gente traz o resgate, a gente toma posse. A gente toma posse de vitória quando a gente traz a memória aquilo que nos dá esperança. A gente precisa entender o Deus que a gente serve, a gente precisa conhecer esse Deus que a gente serve. Às vezes a gente esquece, às vezes passa desapercebido e você precisa trazer a memória. Você precisa entender. No primeiro vídeo eu falei que você precisa entender a sua identidade. Agora eu quero dizer, além da sua identidade, você precisa conhecer o Deus que você serve. E como você conhece? Na leitura, na oração, na busca por Ele. Você só conhece alguém se você se relaciona com esse alguém. Se você não se relaciona, você não conhece. Se você quer porções do Senhor, você precisa se doar ao Senhor. Se você quer que o Senhor ministre com você, fale com você através da palavra, você não tenha dificuldade de entender e que você veja desenrolando as palavras, os versículos, e que um versículo o Senhor fique ali ministrando, você precisa se doar, você precisa se entregar. Você não tem que ter reservas em se relacionar com Deus. Você precisa se entregar por inteiro, sabe? Como aquela piscina tá lá cheia, e você ao invés de descer pelas escadinhas, ou descer, né, muito sorrateiramente para ver e botando o pé, o relacionamento com Deus não tem que ser assim, você tem que mergulhar profundo para entender e compreender tudo aquilo que Deus tem para você. É um relacionamento intenso, verdadeiro, profundo. Não um relacionamento raso, onde só vai até o calcanhar, onde só molha o pé, onde só chega até o joelho. É um relacionamento que você não se enxerga porque você está mais profundo. Ele é mais, ele é tudo em você. Então aquele povo trazia à memória aquilo que o Senhor tinha feito, a libertação. Enquanto eles estavam trazendo à memória, olha que coisa, a gente não tem o poder nem o controle de saber o que os inimigos estão tramando contra nós. A gente não tem como saber isso. Não tem, a gente não tem esse controle, a gente nem sabe. Enquanto o povo não sabia o que estava acontecendo, eles estavam celebrando. Enquanto isso, o inimigo, o que o inimigo estava fazendo? O inimigo estava articulando contra. O inimigo sempre vai articular contra você. Não pense que você, em conhecer o seu inimigo e saber que ele não vai articular. Não, ele vai sempre articular. Só que você está fazendo a sua parte? Você está se posicionando da maneira que você tem que se posicionar? Você está entendendo quem você serve, entendendo quem você é? Talvez é isso que você precisa fazer, para quando as artimanhas virem contra você, você saber como ir contra, você saber como se defender, né? Se tem que se defender. Olha o mistério, né? E aí, Amã, quando vem apresentar ao rei, existe um povo. Olha como é que ele fala lá no versículo 8. Existe espalhado, disperso, entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Existe um povo diferente. Existe alguém no meio da multidão diferente. E quais são as acusações de Amã? Leis diferentes, que não cumprem as leis do rei, porque Amã não se inclinava, Mardoqueu não se inclinava quando Amã passava, então ele já colocou todo mundo no pacote que ninguém cumpria as leis, porque ele não falou aquela lei, ele já botou no plural. Não cumpre a lei de se prostrar diante de mim, não falou isso, ele já botou no plural, não cumpre as leis. E que não é conveniente que o rei Assuero dê guarita para esse povo. Não é conveniente. E o que Amã sugere
no versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Ele já bate o martelo por um decreto de morte. Um povo que é diferente. Um povo que se destaca na multidão. Você entender a fúria do diabo contra a sua vida, você consegue resistir o dia mal. Porque você é um povo diferente. Você não vai seguir como todos os outros seguem. Você sabe quem você é e o Deus que você pertence. Então você precisa estar pronto, munidos da força que você precisa, da identidade que você precisa carregar, para poder enfrentar aqueles que irão contra você. É sabendo quem você é e a quem você serve, que você vai saber lutar contra quem vai contra você. Então, por mais que o inimigo ele arme contra nós, a gente sabe quem a gente serve, porque a gente traz a memória que traz esperança. Porque você se posiciona da maneira que você precisa se posicionar. E enquanto eles estavam ali celebrando a Páscoa, caiu na sorte o mês que esse plano ia ser executado. E sabe qual é o mês? Um mês antes da próxima Páscoa, ou seja, um pouco menos de um ano depois daquele momento, já estava ali decretado que que o rei ia tirar o anel do dedo, dar para Amã fazer ali, expedir aquele mandato e mandar para tudo quanto é lugar. Quando? Antes da próxima Páscoa. Já estava ali decretado, o plano marcado. E a gente vai ler o restante dos versículos desse capítulo. A gente vai ler do 12 até o 15, que diz assim: Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, de cada província, do seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram as cartas por intermédios dos correios e de todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti e a lei proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, o que acontece? Quando o rei decide acatar aquele plano, quando ele ouve aquelas palavras de Amã, e porque Amã, quem era Amã? Amã deveria ter feito algo para ter conseguido aquele destaque, para ter aquele lugar de destaque. Lembra lá quando a gente começa a falar dele, quem ele era, qual o posicionamento que ele tinha e que as pessoas precisavam se prostrar a ele? Então era uma pessoa de influência. E de repente essa pessoa de influência apresenta ao rei a história de um povo, apresenta ao rei quer dizer, a história que ele conta do povo, na verdade, não a história do povo. Ele apresenta ao rei que o povo fazia certas coisas, não fazia certas coisas. Ele diz que não é conveniente. E simplesmente por que ele apresenta o povo judeu para o rei Assuero? Porque uma pessoa não se prostrou diante dele. A fúria de Amã foi tão grande que ele foi contra todo um povo por conta de um. Né? Então, por causa de todo o povo estava sentenciado à morte. Um decreto de morte, que aniquilasse todos, a gente leu aqui. Moços, velhos, crianças, mulheres, num só dia. Um extermínio total do povo.
num só dia. E aquilo ali, o que aconteceu? Aquilo ali foi selado pelo próprio rei, porque o rei tirou o seu anel, e o anel dele representava a autoridade. O rei tirou o anel dele, deu na mão de Amã, para Amã fazer o que ele quisesse. E ainda ele diz, lá no versículo 11, que fazes dele o que melhor for do seu agrado. O povo judeu estava sendo entregue na mão daquele que queria destruir, daquele que queria o extermínio, não de um, mas de todo o povo. E as cartas foram seladas, e quando a gente passa a ler do 12 em diante, no nome do rei, aí lá no 13, no 14, vai falando das cartas, olha só, as cartas foram entregues nas províncias, no modo de falar de cada povo, do jeito de falar de cada povo, e a gente percebe que é do mesmo modo quando foi feito aquele mandato para que as jovens virgens de boa aparência se apresentassem. Da mesma maneira que aquele mandato foi escrito para todos os povos, do jeito deles, na fala deles, da mesma maneira, esse decreto de extermínio também foi mandado para todo mundo, ou seja, todo mundo ficou sabendo que haveria um dia que um determinado povo seria exterminado. E não teria para ninguém, porque seriam todos eles. Imagina cada província, cada povo recebendo uma carta dessa. Quem ia querer se misturar com um povo que seria exterminado? Quem ia querer se juntar? Quem ia querer conversar? Quem ia querer fazer favores? Quem ia querer quem ia querer dizer que era amigo, conhecido de um povo desse que seria exterminado? E essas cartas foram enviadas a todos lugares. E imagina o burburinho na cidade toda. Lembra que eu falei que Suzã era uma cidade enorme. Compreendiam várias províncias. Era imenso. Era muito grande. E a todo lugar que o rei Assuero comandava, que ele reinava, que estava ali subjugado a ele, foi enviado essas cartas. Ou seja, para todo lugar foi contada a história, como se hoje colocasse na internet, que a internet está muito mais vinculada do que a própria TV, né? E ali foi colocado, vamos botar, foi tweetado e foi tweetando para tudo quanto é lugar, foi colocando tudo quanto era rede social, foi dizendo, foi botando no status, foi dizendo, ó, vai acontecer, olha, é extermínio, olha, esse povo, dizendo quem era, dizendo a identidade do povo, dizendo quando seria, como seria. E enquanto aquele burburinho estava acontecendo, quer dizer, carta selada, enviada, estilo do povo traçado, tudo aquilo acontecendo, aquele alvoroço acontecendo, né? Do recebimento daquela carta dos povos ficarem sabendo, daquele que morava mais longe, do que morava perto, do que morava distante, do que morava em outro lugar, que era não sei quantos dias de distância, geral ficou sabendo o que ia acontecer com o povo judeu. E espalhou para todo mundo, decretado o extermínio. Em um dia, em apenas um dia, todos eles seriam mortos. Enquanto estava acontecendo esse alvoroço, enquanto tudo isso estava se dando, o que acontece lá no 15? Lá no final do 15, o rei e Amã se assentavam a beber. Enquanto quem era judeu estava desesperado e com certeza estava se jogando diante da presença do Senhor, pedindo livramento, porque há pouco tempo eles estavam celebrando. Lembra que eu falei? Quando estava se lançando a sorte, eles estavam celebrando a vitória? A libertação do povo do Egito. E aí eles mal celebraram a vitória, já chegou um decreto, já chegou um mandado de extermínio. Aí você traz a memória que te dá esperança e no dia seguinte chega o caos. E aí você traz a memória do que te dá esperança e no dia seguinte tudo desaba, tudo vai abaixo. Lembra que eu falei que quando a gente traz a memória, traz a esperança, renova a tua fé, a tua confiança, você entende o Deus que você serve, porque Ele te livrou, Ele vai te livrar de novo. Aí não adianta você saber. Não adianta você conhecer Deus de ouvir falar, como Jó fala. Você precisa conhecer quem Ele é. E se você celebrou ontem que Ele libertou, que Ele é o Deus, e você tem a confiança que Ele vai te libertar desse cativeiro que você está vivendo, aí no outro dia você recebe a carta de extermínio,
É para pôr em xeque a fé. É para pôr em xeque o que você falou, o que você comemorou, o que você celebrou. O mesmo Deus que libertou lá atrás e que eu celebrei, que ainda cativo ele vai me libertar, hoje eu recebo uma carta de afronta, de extermínio. Será que eu consigo me manter firme, crendo que ele libertou lá atrás e ele vai me libertar hoje? Que eu comemorei ontem e hoje chegou o caos. A gente não consegue manter a fé no momento do caos. A gente não consegue manter firme a fé quando chega o diagnóstico contrário. Quando os seus dias estão contados. Quando chega o desemprego. Quando chega o falecimento. Quando chega o óbito. Quando chega o não. Será que você lança fora o Deus que você é, a identidade que você tem e foca no problema do hoje? Mas você ontem celebrou. Você ontem criou. Mas o problema é o hoje. Então entenda que você vai trazer a memória. Vai fortalecer a sua fé. Você vai festejar, você vai celebrar, você vai comemorar. Mas vai chegar a afronta. Vai chegar a afronta. Vão chegar aqueles que querem te destruir. E aí o que você irá fazer? E outra, todo mundo fica sabendo quando tem afronta. Todo mundo ficou sabendo. E talvez alguns zombassem daquele povo, mas não era ontem que eles estavam celebrando uma festa aí. Porque o povo de Deus é um povo festeiro. E o povo judeu é um povo de festas. Ontem estava celebrando a festa, fazendo um banquete. Lembra como que é celebrada a Páscoa? E de repente eles estavam ali celebrando e no outro dia você vira o quê? Você permanece firme no Deus que você serve, na resposta que você sabe que Ele vai dar. Não interessa a situação. Ou você sucumbe ao caos da notícia. Você celebrou ontem que Ele ia te libertar. Hoje chega a notícia ruim e você sucumbe à notícia ruim. Você deixa de crer na mesma velocidade do que você crê. Crer, fé, não é sentimento, é atitude. Não é sentimento. Sabe, não é igual aquela coisa que você, uma hora você tá bem, uma hora você não. Filho de Deus tem que ser firme, constante. Independente do dia ruim, do dia mal, do dia da falta, do dia da perda, do dia da vergonha. Independente. O problema é que a gente só tem fé e só crê quando tá tudo bem. Quando vem o caos, você desmorona. Até quando você vai desmoronar? Sabe? Você precisa entender e encarar. Encarar. Senhor, ainda que. É quando Abacuque declara. Ainda que não floresça e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. É você confiar mesmo nas perdas, mesmo nas faltas. É você crer independente da situação. Mas numa situação contrária, a sua fé precisa ser ativada. Precisa ser constante, precisa ser real. Por isso que é tão importante você entender quem você é e você deixar de ser levado pela multidão. Porque quando você é levado pela multidão, você se posiciona com a multidão, você é igual à multidão, quando vem um problema, sabe o que a multidão faz? Dispersa, te deixa sozinho. Enquanto tá tudo bem, a multidão faz parte de você. Quando a coisa dá ruim, não tem ninguém. Por isso que você precisa entender que ainda que você esteja na multidão, você não é a multidão. Você não faz parte da multidão. Você é diferente. Você precisa ter um posicionamento diferente, uma vida diferente, uma veste diferente, uma fala diferente. Você não é como todo mundo. Já dizia minha mãe, você não é como todo mundo.
Você não é todo mundo. Você é diferente porque você é filho e filha de Deus. A gente termina esse capítulo 3 com um decreto nada favorável aos filhos de Deus. Um decreto nada favorável aos judeus. Um decreto de morte, de extermínio. Em um só dia, todo mundo ia ser dizimado. E o que vem pela frente? Você sabe a história, que o Deus do livramento. Mas como foi a manutenção dessa fé? E enquanto as notícias ruins estavam chegando, o rei e Amã sentaram para beber. Enquanto você está vivendo o dia de caos, os teus inimigos estão bebendo e comemorando, porque sabe que acertou em cheio e que vai ser um caos sobre a tua vida. Mas deixa eles beberem. Quando você entende quem você é, a posição do inimigo não altera o seu posicionamento, porque o seu posicionamento é diferente do posicionamento do seu inimigo. Então, permaneça, confia, creia que Deus vai fazer. Muito além do que você pode imaginar. Mas entenda quem Ele é, entenda quem você é nele. Assim você vai resistir todo dia mal. E não interessa o que venha contra você. Não interessa se o inimigo está bebendo e comemorando o caos da sua vida. O que interessa é o que Deus vai fazer na sua vida. Creia. Traz a memória. Trouxe a memória, veio o caos. Permanece. É hora de permanecer, ainda que seja diante das notícias ruins. Permaneça, continua, prossiga. Nós somos um rio, nós vamos fluir. A gente não vai ficar parado, a gente não é água parada. O que dá água parada? Nada. Crente parado não dá nada. Então continua lutando, avançando dia após dia. E eu te vejo no capítulo 4.